Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós vamos estudar hoje sobre domínio próprio. Nós estamos caminhando algumas semanas, muitas semanas, falando sobre o fruto do Espírito Santo, as características do fruto do Espírito Santo que deve ter na vida do cristão verdadeiro. Nós vamos estar lendo aqui Gálatas 5, do 9 até o 25, que é o texto base. E eu estava me lembrando que o primeiro vídeo que eu gravei foi no final do ano passado, explicando sobre as características do fruto do Espírito Santo. E eu pus até na minha cozinha várias frutas. E a fruta maior zona, que era a melancia, representava o domínio próprio. Para a gente pensar que é difícil, mas em Cristo a gente pode buscar o domínio próprio. Vamos ler então? Aqui Paulo, em Gálatas, ele vai falar primeiro sobre as obras da carne, as coisas que as pessoas que não são cristãs verdadeiras vivem praticando, tá? Vou ler aqui. Diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas. Então, todas essas coisas fazem parte dos frutos da carne, da obra da carne, de coisas que a pessoa cristã verdadeira não deve praticar. E diz assim: eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Agora você pode me perguntar, mas às vezes eu tenho ira, às vezes eu tenho ódio, às vezes eu provoco discórdia. Mas o cristão verdadeiro pode, às vezes, tropeçar e praticar essas coisas, mas não vive realmente na prática. Se de repente ele faz isso, o próprio Espírito Santo que habita dentro dele o incomoda para se arrepender, pedir perdão e buscar a Deus em oração. É isso que a gente tem que ser. Continuando, mas, que é o texto base dos nossos estudos aqui dessas últimas semanas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e agora de hoje, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. O cristão verdadeiro já deve ter deixado para lá todas essas coisas erradas que são obras da carne. Crucificaram, como se fosse morrer as obras da carne. Deve deixar para lá aqueles sentimentos ruins que a carne provoca. Mas, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se nós somos cristãos verdadeiros, volta num dos primeiros vídeos dessa série. Se nós somos cristãos verdadeiros, nós decidimos deixar a vida velha, dessas práticas de coisas ruins, e decidimos viver uma vida nova com Jesus. E nessa decisão nós nos arrependemos do pecado, temos Jesus como Salvador da nossa vida, mas Ele também deve ser o nosso Senhor. E através disso nós vamos conseguir praticar essas características do fruto do Espírito Santo, que uma delas é o domínio próprio. Eu gosto de dizer, quando a gente vai estudar algumas coisas aqui, o que é e o que não é, o bem contrário daquilo, o oposto daquilo. Domínio próprio, a gente pode chamar isso de autocontrole. Mas quem não tem o domínio próprio é uma pessoa descontrolada. Ou, na verdade, controlada pelas coisas da carne. As pessoas por natureza, o ser humano por natureza é ruim, é mau. A Bíblia diz isso. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos têm a mente voltada para as coisas erradas. Mas como a gente pode mudar a nossa vida? Buscando em Deus o caminho certo, buscando nele o exemplo. E também diz uma coisa assim sobre o domínio próprio. O domínio próprio não é só deixar de fazer coisas ruins. É fazer as coisas boas. É deixar as obras da carne e viver as características do fruto do Espírito Santo. Porque muitas vezes a gente se engana, a gente pensa que ter domínio próprio é aquela pessoa que, entre aspas, tem sangue de barata, não briga, fica quietinha, não revida. Não é só isso. É deixar de fazer as coisas ruins, mas também é fazer coisas boas, né? Porque senão você vai se tornar uma pessoa apática, neutra, e não é isso que o cristão verdadeiro é. O cristão verdadeiro se posiciona com amor, mas se posiciona também. Mas e muitas vezes também se cala, para não evitar discórdia, evitar discussões, brigas, ira, gritaria, confusões, né? A gente vai falar assim aqui, ó, a velha natureza e a nova natureza, o pecado
e as obras do Espírito Santo. A gente tem que pensar sobre isso. O pecado, a Bíblia diz assim, em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Então, se você peca, o que você merece é morrer. É não só fisicamente, mas a morte espiritual. Mas o que Deus nos dá é a vida eterna em Cristo Jesus. Se você caminha com Ele, entregou sua vida, decidiu deixar a vida velha, decidiu viver uma vida nova com Ele, você também recebe o Espírito Santo. E por isso que você pode conseguir trabalhar e fazer com que essas obras, essas coisas maravilhosas que a gente está estudando sobre os frutos do Espírito tenha na sua vida. É só através do Espírito Santo. Uma pessoa não consegue ter o domínio próprio verdadeiro se ela não tem o Espírito Santo dentro dela. Porque o Espírito Santo é o próprio Deus a fortalecendo, a ensinando. Tá? A gente vai ler vários textos aqui, tá? Então, uma pessoa que não tem domínio próprio, falando na prática, é uma pessoa que vive brigando, ela tem reações descontroladas, ela não se controla com pessoas e com situações. Ela tem os sentimentos descontrolados, olha que coisa. Ela tem aquele sentimento de vingança. Aqui ainda fala sobre pensamentos impróprios, tá? Que aqui é imoralidade sexual, tá escrito na Bíblia. Então, essas pessoas descontroladas. E também, elas são pessoas que desistem. Elas desistem de servir a Deus, porque elas não têm o domínio sobre, eu vou manter isso aqui. Eu fiz um compromisso com Deus, eu não vou voltar atrás. Pessoas que não têm o domínio próprio, não têm realmente o Espírito Santo habitando na vida dela, elas voltam para as coisas erradas, desistem de seguir o caminho de Deus, desistem no momento de tribulação. A gente falou sobre fé, que a gente tem que estar firme com Jesus, que Jesus venceu. As pessoas que não têm o domínio próprio, essa característica viva na sua vida, elas desistem no meio da caminhada de servir a Deus, desistem de acreditar, perdem a fé. Às vezes você pode ficar pensando, mas poxa, eu sou cristã, mas às vezes eu também perco a fé. Sim, é algumas coisas que acontecem, mas o normal, o nosso objetivo é ter a fé verdadeira. Crer em Jesus de todo o coração, independente das circunstâncias. Vamos lá. E quem tem o domínio próprio é uma pessoa amável, uma pessoa que tem paz, uma pessoa que é alegre, uma pessoa bondosa, uma pessoa fiel. Todas as coisas que a gente leu, que a gente estudou tópico a tópico das características do Espírito Santo. Quem tem o domínio próprio faz isso. Vamos ler aqui agora 1 Pedro. Na verdade, espera aí, 2 Pedro. Segunda carta de Pedro. E até a segunda carta de Pedro, a gente tem gravado ela inteirinha, lida e explicada aí no canal. Procura aí na playlist, tá bom? 2 Pedro 1, 5 a 8 diz assim: por isso mesmo, empenhem-se. Então, por quê? O que acontece? Para ter o domínio próprio, não é só falar assim, eu tenho o Espírito Santo no meu coração, agora eu tenho domínio próprio. Não, você tem que fazer a sua parte, você tem que se empenhar. Então fala assim, por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar a sua fé, porque se você tem fé em Deus, tem que ter frutos dessa fé, né? Então, fé, depois da fé você tem a virtude vai te levar ao conhecimento de Deus, conhecimento de Deus, tô falando conhecimento de Deus, mas tá escrito aqui, o conhecimento, tá? Conhecimento, e o conhecimento vai te levar ao domínio próprio. E o domínio próprio vai te levar à perseverança, você não vai desistir. A perseverança é piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem em vocês e continuarem crescendo em sua vida, elas impedirão de vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, existe um passo a passo. Tem até um vídeo que eu vou deixar na descrição aqui, no comentário aqui do YouTube, escrito isso, falando, existe um passo a passo para nós termos domínio próprio, para a gente sermos aperfeiçoados, né? E diz aqui, todavia, se alguém não tem essas coisas, está cego e só vê o que está perto, esquecendo da purificação dos seus antigos pecados. Então, se nós não temos tido na nossa vida o fruto do Espírito Santo crescendo na nossa vida, se questione, volta lá pro vídeo. Será que realmente você tem o Espírito Santo na sua vida? É para se questionar, tá bom? Agora a gente vai ler também Colossenses. Também tem o livro de Colossenses gravado inteirinho aí no canal da Amiga Bíblia. Vamos lá, Colossenses 1:13 diz assim: pois Jesus nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado.
Deus nos resgatou porque nós éramos dominados pelo mal, dominados pelo pecado na nossa vida. Mas Ele nos resgatou. A gente está falando de domínio próprio. Quem nos dominava era o inimigo, mas Ele nos resgatou daquele domínio das trevas e nos trouxe para a luz, para o reino de Jesus. Olha que coisa maravilhosa, quando a gente toma a decisão de se arrepender, deixar a vida velha para trás, isso acontece, você liberta das coisas erradas para poder viver uma vida nova, de uma nova maneira. Olha que coisa maravilhosa, Ele nos resgatou do domínio das trevas. Então você tem que ter o domínio próprio, por quê? Você foi resgatado, você não está mais servindo ao inimigo, você vai passar a servir a Deus, ser parecido com Jesus, seguindo o exemplo dele. Agora a gente vai ler também Romanos. Já falei que é meu livro preferido, né, gente? Romanos 6, que diz assim. Romanos 6, 11 a 14, diz assim. Peraí. Da mesma forma, lembra que a gente foi resgatado do domínio das trevas e Ele nos trouxe para o Filho da Luz, né? Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado. Você parou, você deixou aquela vida para trás, você morreu para aquela vida velha. Agora, então você tem que se considerar, eu sou morto para o pecado, eu não devo mais praticar as coisas da vida velha. Mas nós precisamos ser vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando, a gente está falando do domínio próprio, ó. Não permita que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos. O desejo pecaminoso humano ainda continua. Até caiu da moda falar de pecado, mas pecado é desobedecer a Deus, desobedecer às regras de Deus. Mas a gente não deve desobedecer isso. Se você é um cristão, uma cristã verdadeira, ou está querendo caminhar, se tornar um cristão verdadeiro, dê esse passo, deixe para trás a vida de pecado, que você só fazia os seus desejos, mas agora faça o que Deus quer de você. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de justiça. Antes, ofereçam a Deus com quem voltou da morte, como quem voltou da morte para a vida. Então, quer dizer, você já morreu para o pecado, agora você vive uma vida nova. A vida nova deve ser uma vida com Deus, né? Ofereçam os membros do corpo de vocês a Deus como instrumento de justiça, pois o pecado não o dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. A lei aqui ainda está escrito com letra maiúscula, porque é a lei do Velho Testamento. Existia os mandamentos. A gente conhece mais os 10 mandamentos. Não roubar, não matar, não mentir, essas coisas assim, né? Mas existia muitas outras leis. Aquela lei só apontava o seu erro. Você faz, isso aqui não pode fazer, isso aqui não pode fazer, isso aqui não pode fazer, ou isso aqui tem que fazer. Existiam regras. Porém, a lei só apontava o que estava certo e o que estava errado. Mas Cristo veio para nos dar a capacidade de não só apenas entender, mas praticar a lei. Nós fomos transformados pela graça de Deus, deixando uma vida espiritual velha de pecado para ter uma vida nova. Isso é graça, isso é presente de Deus para o cristão que decide realmente servi-lo. Olha que coisa profunda. A lei apontava o erro, mas ela não tinha condição de transformar a pessoa. Agora em Cristo, tendo uma vida nova, morrendo para a vida velha de pecado, agora a gente pode ter a oportunidade de ter uma vida nova com Cristo, de uma outra maneira, servindo a Ele de todo o coração. Olha que coisa maravilhosa, a gente não é mais escravo das coisas erradas, agora a gente passa a servir a Deus. E aqui eu abro um exemplo, né, que eu sempre gosto de dizer, e é bem, assim, minhas amigas, quando a gente estuda a Bíblia junto, eu tenho um comentário escrito da maioria dos livros do Novo Testamento, né? Até se você quiser começar a estudar, pode começar a estudar por João, tem livro já, mas se você quiser estudar outros livros, você entra em contato comigo, escreve aí no chat, entra no Instagram, tem o WhatsApp também, para que eu possa te passar os comentários dos livros do Novo Testamento que já foi escrito, tá bom? Em Romanos, eu dou um exemplo bem interessante, né? Explicando sobre o velho ser escravo do pecado e ser escravo de Deus, servir a Deus de todo o coração. Eu dou um exemplo de dentes, né? Normalmente, quando a gente era criança, a gente tinha muita cárie, não era? Verdade? Porque ninguém escovava muito dente, não tinha flúor, essas coisas, né? Mas quero dizer o seguinte, se você não quer ser escravo das cáries, ter o seu dente cheio de bichinho, como a gente fala para as crianças, se você não quer ser escravo das cáries, você tem que decidir ser escravo da escova de dente. Entende isso?
A gente não tem como deixar o pecado sem decidir tomar um caminho diferente. Para nos livrar das cáries, a gente decide escovar os dentes todos os dias, várias vezes por dia, passar fio dental e tudo mais. Mas para deixar de ser escravo do pecado, você tem que decidir seguir o caminho de Deus. É um exemplo que eu conto, né? Que as minhas amigas riem sempre quando eu conto esse exemplo. Eu tenho uma amiga muito querida que é dentista também, e ela fala que isso é verdade na prática, né? Mas é muito importante que a gente deixe a vida velha, mas a gente decida ter uma vida nova, né? É importante decidir seguir o caminho de Deus para não correr o risco de cair para trás e ir pro caminho errado de novo, tá bom? Romanos 8 agora, né? A gente vai ler do 5 a 9 também, um capítulo maravilhoso. Eu recomendo você ler até inteiro aí, mas eu vou ler só um trecho aqui. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Então, quem não tomou a decisão de ter um passo diferente, eu não estou falando aqui de religião, eu estou falando de decidir ser parecido com Jesus, entregar realmente sua vida para Jesus. Mas quem não toma essa decisão vai viver de acordo com o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Então isso é para você se questionar. Se realmente você tem o Espírito Santo na sua vida. Eu expliquei detalhadamente sobre isso nos vídeos de várias semanas atrás. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, a sua mente tem que ser voltada para fazer o que o Espírito Santo quer. Você tem que viver o dia a dia, todo dia, pensando nas coisas de Deus. Pensando o que Deus faria nessa sua situação. Não estou falando para você se trancar no mosteiro. Estou falando para você ir trabalhar, viver sua vida, mas pensando nessa situação, o que Jesus faria. Tem um livro muito bonito que eu já li que fala: em seus passos, o que faria Jesus? No seu trabalho, como se Jesus se portaria ali? Na sua vida, na sua casa, no seu dia a dia, na sua igreja, onde você vai, como Jesus se comportaria ali? A gente tem que pensar sobre isso. Continuando. A mentalidade da carne é morte e a mentalidade do espírito é vida e paz. Olha, oposição, a mentalidade da carne, do pecado é morte, vai dar coisa ruim. Mas a mentalidade do espírito é vida, é paz, coisa maravilhosa. Tome a decisão. Continua. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Não consegue. Mesmo que a pessoa queira fazer alguma coisa boa de Deus, se ela não tiver realmente o Espírito Santo, isso vai ser impossível de se viver. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não pertence a Cristo. Olha que texto profundo, a gente tem que pensar bem sobre isso. Se você realmente tem o Espírito Santo, você vai querer voltar sua mente, o seu coração para fazer as coisas de Deus. Vai deixar para trás a ira, a amargura, a discussão, a dissensão, a imoralidade sexual. Vai deixar tudo essas coisas da carne para trás e vai viver uma vida nova com Jesus. Vai ser uma pessoa diferente que as pessoas vão encontrar. Você fala assim: nossa, o que aconteceu com você? Você decidiu ter uma vida diferente. O Espírito Santo dentro de você está te levando a viver uma vida diferente. Às vezes a gente vai tropeçar, mas esse tropeço, Jesus fala, em João, na carta de 1 João, fala: nós temos um advogado junto ao Pai que pode nos ajudar quando a gente realmente reconhece que nós pecamos, nos arrependemos e pedimos perdão, nós vamos até Deus através de Jesus e recebemos o perdão. É importante isso. Hoje caiu da moda até falar sobre arrependimento. Não, a gente tem que se arrepender das coisas erradas e começar a viver uma vida nova. Mas não se arrepender de coisas erradas que você acha. Do que está escrito na palavra. Leia a Bíblia todos os dias. Entenda, medite nas coisas de Deus. Não viva planejando as coisas do mal. Viva planejando como viver e servir a Deus. Que coisa, né? Ui, gente do céu, tô falando muita coisa hoje. Mas vamos lá. Domínio próprio. Você escolhe, você decide servir a Deus e o Espírito Santo te leva a tomar essa decisão e te ajuda nessa caminhada. É escolher ser como Cristo, é ser controlado pelo Espírito Santo e tem as características do fruto do Espírito. Reveja os vídeos, eu revi vários já. Deus, que coisa maravilhosa, tá falando tanto comigo. Às vezes eu esqueço do que eu gravei, mas eu vejo que coisa maravilhosa, Deus, né? Então, domínio próprio não é apenas deixar de fazer coisas ruins. O domínio próprio também é fazer coisas boas. Cuidar do tempo da sua vida, cuidar da sua saúde. Isso é uma coisa que eu preciso melhorar. Eu assumo aqui nas câmeras, né? Ter amor, fazer o bem, fazer boas ações, amar sua família.
ter um tempo para Deus. Até esses dias eu tava rindo, encontrei uma pessoa na rua, ela falou assim, nossa, eu estou acordando 5 horas da manhã para fazer exercício físico. Falei, menina, 5 horas da manhã é muito cedo. Daí depois eu saí, terminei de conversar com ela, saí, eu lembrei. Eu acordo todo dia 5 horas da manhã para poder ter um tempo, falar com Deus, ouvir a palavra de Deus, estudar, meditar na palavra. Uma coisa maravilhosa, eu consegui criar esse hábito, e se Deus quiser eu vou conseguir criar o hábito do exercício todos os dias. Já estou fazendo alguns exercícios, mas exercício todos os dias, porque nós temos que cuidar também do templo do Espírito Santo. E isso também faz parte do domínio próprio, né? É fácil falar para os outros, não faça isso, não faça aquilo, mas também falo para mim. Nós precisamos melhorar nisso. E também nós precisamos manter a nossa fé e a nossa esperança em Deus, sem desanimar frente às lutas e dificuldades que nós enfrentamos no dia a dia. Não é fácil, eu tenho certeza que você tem dificuldades que eu nem consigo imaginar, que só você e Deus sabe. Mas peça a Deus força, ande no caminho de Deus, busque em Deus. E eu quero terminar lendo o versículo que eu já li em um dos frutos do Espírito Santo, agora eu não me lembro qual, que está em Efésios, Efésios 5:18, versículo forte esse, né? Não se embriaguem com vinho, que há libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Uma pessoa embriagada, ela não tem domínio próprio. Ela faz o que lhe dá na telha, o que está dentro da sua cabeça. Então, uma pessoa embriagada com vinho faz isso. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela também não é dominada por ela mesma. Ela é dominada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo faz com que ela trabalhe, com que ela viva, com que ela coloque em prática essas características do fruto do Espírito Santo. Que é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, mansidão e o domínio próprio. Que você possa realmente buscar em Deus forças para caminhar conforme Ele quer. E quando Ele entrar no seu coração, quando você receber realmente o Espírito Santo no seu coração, a gente recebe quando a gente decide deixar a vida velha. Que seja hoje esse dia, se você ainda não tomou essa decisão. Deixar a vida velha para trás, das coisas erradas, das obras da carne, para começar a ter uma vida nova com Jesus. Se arrependa dos seus pecados, entenda que Jesus morreu na cruz por você, para salvar você dos seus pecados, para que você consiga deixar de lado a vida velha de pecado, para que você possa viver uma vida nova. Se arrependa, entregue sua vida para Ele, decida andar no caminho do Senhor hoje, não olhe para trás, Ele vai te ajudar a ter os frutos do Espírito, as características do fruto do Espírito, vai te ajudar a ter domínio próprio, para não desistir do caminho, pega firme com Jesus. O caminho é estreito, é apertado, mas vai dar na vida eterna. Não vai pelo caminho largo, que a maioria das pessoas vão, porque o final é morte. Não vai nisso. Decida andar com Jesus, praticar as coisas que a gente leu, que a gente estudou. Volta os vídeos no canal, vai aprendendo, busca Deus. Leia a Bíblia todo dia. Se esforce, trabalhe para fazer o melhor para Jesus. Vamos orar? A gente está terminando essa parte aqui, depois a gente vai ter um novo vídeo falando só uma forma resumida de cada característica do fruto, mas nós precisamos orar, pedir a Deus que nos guarde. Senhor Deus, Pai querido, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, através de Jesus nós entramos na Tua presença, o único caminho que nos leva a Deus, nós pedimos, ó Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo. Aqueles que ainda não têm o Espírito, que a partir de hoje sintam a necessidade de tomar uma decisão em suas vidas. E as pessoas, ó Pai, que precisam caminhar cada dia mais perto do Senhor, as fortaleça, Senhor. Que elas busquem no Senhor, busquem na Tua palavra orientação. Ajude aquelas que estão fracas, ó Pai, que estão tristes, que estão abatidas, estão pensando em desistir. Fortaleça a vida de cada pessoa, Senhor. Cuida, Senhor. Eu não chego em todos os lugares, mas o Teu Espírito Santo chega, Senhor. Obrigada pelo privilégio de te servir, de terminar de gravar essa série. Que coisa maravilhosa, o Senhor trabalhou na minha vida, Senhor. Continue trabalhando na vida das pessoas que estarão assistindo esses vídeos, ó Pai. A Tua palavra, não a minha, mas a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Obrigada por todas as coisas, Deus. Senhor maravilhoso. Oh, Jesus, eu me lembro do vídeo da alegria. Sou uma pessoa feliz, uma pessoa alegre porque eu tenho Jesus. Não é porque a minha vida não tem problemas, mas é porque eu tenho Jesus. E a alegria é um fruto do Espírito Santo. Que você possa reestudar essa série, aprender mais, para que você possa colocar em prática as características do fruto de quem tem o Espírito Santo na sua vida. Ó, um abraço bem apertado, ó. Tá bem cheiroso aqui, bem apertado, bem cheiroso. E até o próximo vídeo.